Olá, começando as gravações de 2025 do MedEdcast. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o estudante de medicina Pedro Henrique Gunha Basílio para falar um pouco sobre a experiência dele, sobre a escolha dele do curso de medicina e a experiência dele na área de inovação, na formação em saúde. Bem-vindo, Pedro. A gente fica muito feliz de receber estudante aqui no nosso podcast. Muito obrigado, professora Camila, professora Bia. Acompanho o podcast, então eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês aqui hoje. A gente que fica feliz de receber você aqui. E eu queria que você primeiro começasse a contar um pouquinho da tua trajetória, essa decisão de você fazer medicina. Beleza. Então, eu bati o martelo de medicina no segundo ano do ensino médio. Era 2016. E, inicialmente, eu nunca tinha pensado em ser médico, né? Por um lado, infelizmente, eu acho super bonito assim, quando a pessoa fala desde pequeno eu sonho em ser médico e tal, mas eu nunca tive isso. Sempre ia no pediatra e não havia graça nenhuma. E aí, um menino do ensino médio da minha escola passou de primeira na USP Pinheiros, assim, né? E aí, o cara ficou super conhecido e tal, e aí a escola fez uma feira de profissões e convidou ele a falar um pouco como era a vivência lá, né? E aí, eu achava ele super bacana, conhecia ele um pouco antes dele formar e tal. E eu falei, gostei do que ele comentou sobre medicina, assim, eu sempre gostei de estudar, sempre fui curioso, assim. E eu falei, vou procurar como que é a grade curricular de um curso de medicina, porque eu não tinha a menor ideia do quão detalhado tinha que ser, né? E aí, me surgiu uma ideia, assim, né? Eu falei, eu tenho um perfil que gosta de estudar. Eu quero fazer algo de útil, digamos assim, para a sociedade. Eu sou uma pessoa séria, digamos assim, né? Tu é mais reservadão, assim, né? E aí eu pensei, acho que eu tenho um certo perfil, assim, né? E aí comecei a fazer... E o pior é que eu sempre fiz, aqueles testes de perfil para ver que profissão dava e nunca dava medicina. E eu falei, será que é um sinal isso, não sei o quê? Mas, não, felizmente, segui para medicina, né? Então, bati o martelo no segundo ano do ensino médio. Mas durante o cursinho... eu fiz 2 anos de cursinho e no segundo, mais ou menos, eu tive uma crise existencial, assim, porque minha saúde mental não estava boa e eu gostava muito de exatas, assim, de uma forma geral, eu ia bem em física, por exemplo. E aí eu cheguei a fazer até a matrícula na UFABC, que tem um curso que chama de Ciências e Tecnologia. E aí eu poderia fazer esse curso e depois me graduar, por exemplo, em Neurociências, que eles têm um curso só de Neurociências lá. Que legal. E aí eu pensei, cara, talvez... seja interessante fazer uma graduação que misture ciência, tecnologia e depois vá para a área de biologia. Só que, uma semana antes de eu fazer a matrícula, que eu cheguei a fazer, me liga um número de Curitiba, desconhecido, que eu não tinha no contato. Eu atendo. Oi, aqui da Faculdade Pequeno Príncipe, você foi aprovado, não sei o quê. Daí eu falei, meu Deus, e agora? Aí conversei com os meus pais e tal. Tinha um amigo que já estava fazendo aqui, comentava que a faculdade era muito boa. E eu falei, cara, acho que eu vou arriscar. E aí vi. E tu veio do ensino tradicional, né? Tradicional. De São Paulo? São Paulo, E aí tu chegou em Curitiba sozinho com um curso que é aprendizagem ativa. Sim. Eu tenho família. Eu tenho Ele família já sabe a aqui. pergunta, ele sabe. Eu tenho família aqui em Curitiba, então tinha esse suporte, não tava... Tão sozinho. Não. E eu eu nasci em Curitiba, cresci em São Paulo, que meus pais se mudaram para lá. E todas as férias a gente vinha para cá. Ah, tá. Então não era uma coisa diferente. Não, eu conheci a cidade, foi quando eu prestei prova para cá, já era bem planejado se eventualmente rolasse me mudar para cá. Mas, sem dúvida alguma, o baque do ensino tradicional para metodologia ativa foi verdade. E quando eu fiz a matrícula na faculdade, eu não sabia que era PBL, né? Então, foi uma surpresa, assim, mas foi menos difícil do que eu estava esperando. Porque durante o cursinho eu tentava fazer questão antes do professor passar a aula. Porque eu tinha lido um livro chamado Como Aprendemos e ele falava sobre a aula invertida, né? A sala de aula invertida. Isso mesmo. Então, durante o cursinho, eu já tentava fazer um pouquinho. Então, quando eu vim para a faculdade, eu falei, olha só. Que coincidência. Que coincidência, né? E Pedro, tu tá com qual período tu tá agora? Qual a tua idade? Tô indo pro 12º. Ah, tu tá no último ano. Sim, no ano final que vem, do ano. Tu tá no internato, então tu tá encaixando teus horários aqui hoje. Ó, pessoal. Não, hoje eu tô de férias. dedicação. Hoje eu tô de férias. Tá no intervalo dos rodízios. Isso, tô de férias. Porque o interessante é que tu não passou em nenhum momento tutorial comigo. Ele passou contigo, Bia? Não. Não. Nós não fomos tutores do... Nós não fomos agraciados com a tua presença. Só com a senhora no laboratório, assim, né? Ah, sim, prática. É. Né? A gente fez prática de biologia celular, fizemos prática de
microbiologia. Mas anatomia e fisiologia não passou comigo. Ou chegou a passar? Acho que só algumas aulas de atualização lá. Sim, porque eu acho que quando você... Não, ele já estava assim. Ele deve ter passado com você na anatomia. Passei assim, despercebida. Que horror. Não lembro, professor. Me perdoa. É culpa da insônia. Sabe por quê? Porque, Pedro, assim, ó, eu acho muito legal, porque, na verdade, eu fiz essa pergunta porque justamente entra um pouco já na nossa principal discussão de hoje, que é eu te conheci mais justamente por causa das atividades no Núcleo de Inovação. Aí que tu apareceu, assim, para mim. Tanto que o nome do Pedro já estava para vir falar aqui há muito tempo, né? Aqui no podcast. E tu é bem envolvido nessa parte. Então, foi aí... Acho que foi no mesmo momento, assim, que eu comecei o pós-doc. Daí, nisso, começaram as atividades com o Núcleo de Inovação. E aí, apareceram os teus trabalhos, teu envolvimento como acadêmico. Chegava lá no PEX, tu estava lá trabalhando, né? Então, eu quero saber, assim, da onde veio esse... Bom, tu já explicou um pouco essa coisa da tecnologia, né? Mas da onde veio esse teu feeling para... Porque meio que tu é um precursor, um estudante precursor ali, né? Na faculdade, desse envolvimento acadêmico com a inovação que a faculdade está incentivando muito. Sim. Inovação, empreendedorismo, tecnologia, dados da vida real. Então, assim, quando deu o start, assim, para ti começar esse envolvimento dentro da faculdade? Perfeito. Foi no segundo período da faculdade, foi bem no comecinho. Eu entrei em 2020, a gente teve um mês de aula presencial, daí pandemia. E por isso que Pandemia. você não está lembrando muito da gente. Inclusive, Porque a gente fazia aquelas aulas assim, da pandemia muito doidas. Não, mas o primeiro mês eu lembro de ter aula com a senhora e depois também acho que a gente chegou a ter algumas reposições. Sim. Agora com a Prof. Camila só lembro de AA mesmo. E online? Acho que teve alguma coisa presencial. Claro, o Anfer Online, lembra? Ai, tá, vamos... Corta a pandemia, vamos continuar aqui. E aí, no primeiro semestre, foi todo mundo tentando se ajeitar e tal, então não teve nada demais. No segundo semestre, logo no começo, assim... Pode falar o nome de empresa? Pode. Pode ser. A empresa não está nem funcionando mais, mas só para saber, né? Chamava HackMed. Uma empresa lá de São Paulo, que a ideia era fomentar empreendedorismo e inovação na área da saúde. E aí eles fizeram um simpósio sobre empreendedorismo e inovação em saúde online, porque era pandemia, né? O auge da pandemia, assim. Tudo dava certo online naquela época. Todo mundo animado para participar de simpósio. Impressionante. Teve uma aula de uma liga de cirurgia com 2.100 participantes. Tinha gente até da Argentina assistindo. Né? Continua. E aí, eles fizeram simpósio e eu, nunca ouvi falar nisso e tal. Meus pais são empreendedores, mas não tem ninguém na área da saúde. E aí, participei, assim, achei super interessante. Tipo, brilhou meu olho de um jeito que, assim, eu não conhecia tanta possibilidade na área da saúde, assim, sabe? Tipo, na minha cabeça eu ia entrar e ia viver de plantão, ia viver de consultório particular, ia viver dentro do hospital e tal. E ali eu entendi que, tipo, existem outras possibilidades para você impactar a saúde das pessoas, às vezes de um jeito exponencial, assim, não só um paciente por vez, né? E aí, a partir dali, eu falei, cara, quero me envolver um pouco mais. E aí, daí entra um pouco de cara de pau também, de ser tipo, vou mandar mensagem pros caras, para quem fundou e tal, para conhecer um pouco mais. Aí você começa a consumir podcast, vai atrás de livro, vídeo e tal. E aqui no Brasil, acho que durante a pandemia foi um grande pico relacionado à inovação na área da saúde, mas em outros países já era tipo um tema amplamente abordado, assim, E aí eu fui me envolvendo aos poucos. Daí entra em liga de inovação aqui em Curitiba, participa de hackathon e tal. E, enfim, daí a gente... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os hackathons, porque quando você entrou no núcleo, eu acho que você foi o primeiro estudante do núcleo de inovação que foi surgindo com todas as atividades que o núcleo foi desenvolvendo, só que você foi também fora do núcleo de inovação dentro da instituição, né? O núcleo lá faz algumas atividades, mas você ainda foi além. Você não ficou só ali no núcleo, você também desenvolveu algumas atividades fora. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, tanto eu quanto a Gisele, que é da minha sala também, nós fomos os primeiros bolsistas daí, sim, da... de Souza, né? Isso. Fomos os dois da mesma sala, inclusive, no núcleo de inovação. Ela participou comigo na Liga de Inovação da PUC. Ela foram também... bolsistas, né? Vocês foram bolsistas. Sim, do núcleo. Foi a iniciação tecnológica, né? Mas, então, em 2021, eu participei do meu primeiro hackathon. Foi online também, foi março de 21, também pandemia e tal. Foi voltado para a área da saúde.
Aí não ganhei, nem cheguei a ver que posição a gente ficou, porque era tipo online no Brasil inteiro, então tinha muita gente participando. Aí não deu nada. Aí em 2021 fui me aproximando do HackMed, do CEO deles lá e tal, e tentando aprender um pouco mais por conta. Aí 2022, o Núcleo de Inovação compartilha na faculdade daí que vai ter um hackathon, só para explicar, né? Quem não sabe o que é hackathon, né? Isso, boa. Isso. A gente está Sim, acostumado. parece que a gente já sabe o que é. Então, hackathons são competições para desenvolver soluções para problemas do mundo real, né? Inicialmente, os hackathons surgiram com uma competição para desenvolvedores, para achar bug em sistema e corrigir o mais rápido possível. E depois ampliou e eu já cheguei a ver hackathon sobre turismo. Então, Que tem bacana. eles fizeram uma competição para resolver problemas que existem, né? E é interessante que os filmes americanos mostram os hackathons. Tem Sim, filme sim. que mostra a competição entre grupos de Sim, hackathons. e é muito comum lá fora, assim, que nem tem aquele, acho que é Os Estagiários, que fala do Google. É muito bom o filme. E quando eu vi aquele, eu falei, tipo, pô, deve ser muito legal participar de uma competição dessa. E aí, quando eu descobri que existem hackathons no Brasil, eu falei, meu Deus, tem que fazer igual, né? Então, foi muito divertido, assim, ver o filme e viver depois da experiência. E aí, a faculdade compartilhou esse hackathon, só que era voltado para a educação no ensino superior. E aí existe lá a Semesp, que é uma associação de instituições de ensino superior privadas. E aí dentro da feira que eles fazem anual, tem um hackathon voltado para o ensino. E eu falei, pô, não é da área da saúde, mas seria o primeiro presencial que eu participaria. Vou me inscrever. E aí iam ser só 30 inscritos do Brasil inteiro para participar. E felizmente tiveram 3 da Faculdade de Pequeno Príncipe. Eu, o Davi e a Larissa. Eu, medicina, enfermagem e psicologia. E aí foi a primeira vez daí realmente que a faculdade me incentivou, digamos assim, a participar de uma competição de inovação. Eles pagaram passagem para nós 3 irmos para São Paulo. E foi uma competição ali de 2 dias e meio, 3 dias, voltado para ensino superior. Então, foi bem... Não era formação em saúde, né? Não. Não era estratégias didáticas na saúde. O tema que eles deram era assim: como criar experiências memoráveis para tornar o estudante apaixonado pela instituição de ensino. Ai, eu ia adorar Ai, esse que tema. legal. Tipo, a gente viu Essa aquilo... menina- Difícil. A gente viu aquilo e a gente ficou tipo, meu Deus, e aí? E Tipo, agora? porque assim, é extremamente amplo, né? Mas foi muito divertido. E vocês 3 no mesmo time? Não. Ninguém se conhecia lá, porque eram 30 pessoas, tipo, meio que do Brasil inteiro. Aleatórios, Aham. entendi. E aí eles falaram, olha, a gente vai montar as equipes, de preferência... Eles fizeram uma dinâmica lá pra gente se conhecer, e eles falaram, de preferência, se você conhecer alguém, tipo, evita ficar no mesmo time, porque a ideia é juntar gente diferente. Quem não se conhece. E aí, na minha equipe, tinha eu e mais 4, se eu não me engano. Um de engenharia, administração, design e uma de fisioterapia. Nunca tínhamos nos visto. E aí, passamos 2 dias e meio lá, trabalhando. O primeiro dia, a gente virou a madrugada. No dia seguinte, a gente foi pro local do evento que ia ser e tal. Muito bem organizado, toda a estrutura que eles deram pra gente. E no final das contas, a gente chegou a ganhar. Ficamos em primeiro e a equipe do Davi ficou em segundo. E aí, foi a primeira vez que eu participei presencial, ganhei, tinha premiação em dinheiro. Daí, acho que foi nesse momento que a faculdade olhou assim e falou, nossa, tipo, conhecemos o Pedro agora ali, né? Exatamente. E aí, depois de 2022, em abril de 23, daí eu participei do primeiro hackathon que teve de Harvard aqui no Brasil. Pelo menos que eu sei, assim, da área da saúde, né? E como é que foi essa experiência de Harvard? Que eu adorei tudo, né? Sim. Foi Olha, prof, lindo. quando eu vi, eu falei, meu Deus, tenho que ir, né? Só que assim, eu fui com as expectativas extremamente baixas. Tipo, porque eu sabia que ia ser internacional, ia ter tanto presencial quanto online. Eu falei, cara, é outro nível daí, né? Vou na minha, vou quieto, né? Sim. E aí, eu estava até conversando com a Prof. Bia antes, também eu me inscrevi para não formar time. Então, eu falei assim, no formulário de inscrição, eles perguntavam, você tem time ou você quer se inscrever individual? Aí eu fui individual, e aí você podia escolher ou para ir para um tema de cardiovascular ou oncologia. Aí eu falei, tanto faz. Explica, esse hackathon de Harvard aí era focado em perfeito. saúde pública, né? Na escola de saúde Isso, pública. Aí eles tinham uma linha para ou você fazer soluções para doenças cardiovasculares ou oncologia, que são as 2 principais causas de morte no mundo, né? E aí eu falei, tanto faz. E aí me colocaram em cardiovascular e montaram a equipe. Aí era eu e mais 4 meninas de medicina também. Aí eu pensei, putz, todo mundo da área da saúde, todo mundo estudante, não tem nenhum médico formado, né?
Mas eu pensei, vamos embora, né? Uma semana antes do evento, que ia ser presencial também, daí a gente marcou uma reunião para se conhecer, quebrar o gelo, começar a fazer um brainstorm e tal. E aí, no evento lá, daí foi, tipo, sexta o dia inteiro, sábado até o final do dia, assim. Tá, mas podia ser profissional formado, então, também. Podia. Esse tipo de hackathon, geralmente, não tem restrição de idade, formação. Pode absolutamente qualquer pessoa participar. Vamos participar. Vamos. Olha, professor... Recomenda. Recomendo fortemente. Nós iremos pro Hackathon, vamos se inscrever. É uma experiência muito boa, assim. Deve ser sensacional. É muito divertido. E aí a gente participou e ganhou esse de Harvard também em 2023. E foi um balde d'água, digamos assim, porque, cara, eram 5 estudantes de medicina, tinha gente... A gente ficou em primeiro lugar geral do mundo. Do mundo, prof. É muito legal. Eram, tipo... 700 e não sei quantas pessoas participando no mundo inteiro, a gente conseguiu ficar em primeiro. Mas o que vocês fizeram, gente? Olha, prof. Eu quero saber. Maravilhosos. A gente abordou a questão da baixa adesão medicamentosa em doença cardiovascular. Problemão de saúde pública. Exato. E aí, quando a gente propõe uma solução, tenta criar uma startup, a forma mais correta, digamos assim, de aumentar a sua chance de ter sucesso é você fazer, tipo, muito com embasamento científico, né? E você tem que ter um estudo, digamos assim, do problema real, né? Então, a gente foi atrás de, tipo, artigo científico, de dado epidemiológico, para ver mais ou menos quanto esse problema da baixa adesão afetava realmente as doenças cardiovasculares. E aí, beleza, a gente fez esse levantamento e tal, daí a gente criou basicamente um aplicativo que tinha gamificação, para você incentivar o paciente a tomar a medicação. E aí, a grosso modo, essa gamificação ia ser basicamente ele ter desconto em farmácia e mercados locais, porque como a gente está focando em SUS, a gente queria trazer também essa vertente social, digamos assim, para a nossa solução. Uma questão grande do hackathon, que era o que eu estava comentando com a Prof. Bia, é que nem sempre a gente consegue, inicialmente, deixar a ideia redondinha financeiramente. Então, na prática, a gente não sabia se era 100% viável, né? Porque a partir do momento que você começa a envolver comércio local e tal, a coisa começa a fugir um pouco da mão, ainda mais para uma coisa que você está desenvolvendo em 2 dias, basicamente, né? Mas a ideia era basicamente essa. E aí, ganhamos. Aí a gente teve premiação em dinheiro também, teve um processo de incubação, que era tentar desenvolver a ideia. No final das contas, a gente não levou a ideia para frente, porque todo mundo estudando de medicina, tinha uma menina que estava entrando na faculdade, então, tipo, era outra cabeça. Eu também sabia que eu não ia, tipo, não tenho tempo para fundar uma empresa no momento, assim, sabe? Não é o meu foco. Então, a gente falou, não, vamos deixar quieto. Tipo, foi uma experiência sensacional, abriram portas muito legais para a gente, deu uma visibilidade boa. Mas não era o momento de, tipo, tornar a ideia de um hackathon uma empresa, efetivamente. E esses hackathons que vocês fazem, por exemplo, igual esse, a ideia não saiu do papel, mas foi divulgada para o mundo inteiro. Qualquer pessoa pode pegar essa ideia e desenvolver essa empresa agora? Sim, é basicamente isso. Claro que eles não têm a pesquisa que a gente fez, né? Não tem a pesquisa, não tem os dados que a gente levantou e tal, mas sem dúvida. A partir a gente apareceu na Galileu. Sério? Que bacana. Ai, manda o print pra nós, pra gente divulgar no perfil. Claro, a gente apareceu na Galileu, a gente fez entrevista e tal. Então, assim, cara, a Galileu tem um alcance nacional, assim. Imenso. Claro. Eu adoro essa revista. Sim, é muito bacana. E aí, claro, tipo, você joga a ideia lá, talvez alguém esteja desenvolvendo. E aí, assim, por um lado é chato, porque foi você que... Tua ideia. Mas, assim... tudo bem também. Ideia, cara... E vocês não pensaram em registrar, pelo menos? Meu pai até ficava batendo na tecla da gente registrar e tal. Teu pai. Mas daí a gente foi se enrolando e tal e acabou não registrando nem nada. Porque eu entendo, assim, ideias surgem várias. Vocês tiveram essa, vão ter outras, você deve ter tido já. Só que você entende que a tua ideia foi tão boa a ponto de você ganhar em relação ao mundo inteiro? Sim, sim. E você vai deixar passar. E as meninas também não se interessaram? Inicialmente, sim, durante o processo de incubação. Só que daí a gente foi vendo o quão complexo era e, a faculdade de medicina demanda muito, assim, sabe? Com certeza. É verdade. Se vai fazer bem feito, demanda muito.
Sim, e não vai largar a faculdade para Então. fazer toda. Não, E com grupos de fora não procuraram para divulgar, para vocês contarem sobre esse projeto? Não teve uma procura Teve assim? uma farmacêutica que a gente fez uma entrevista também. Mas não, tipo, eu nem lembro se eles chegaram a publicar a entrevista, assim, sabe? Mas não foi tão pra frente assim. E Pedro, hoje, com a tua experiência que tu tem com esses 2 hackathons, um internacional, inclusive, né? Primeiro nacional, o segundo internacional. Porque tu posta tanto, assim, não é posta tanto não, ele é super tranquilo. Ele posta essas conquistas dele, né? Que eu não tinha tido a noção de que um era em São Paulo e eu achei que os 2 eram o mesmo. Não. Na época, né? Porque Aham. foi Foi muito, próximo, assim. foi bem próximo. Sim. Então, assim, pra ti, na tua carreira, tu tá praticamente médica, praticamente um Sim, médico, sim. né? O quanto essa experiência, porque eu acho que a nossa instituição, ela incentiva muito isso. Uhum. Atualmente, acho que é o maior objetivo da nossa instituição Uhum. é incentivar, né, essa parte de inovação, tecnologia, empreendedorismo, associar isso muito, interligar isso com a formação acadêmica. E qual é a tua percepção hoje, como praticamente médico, sobre toda essa experiência que teve? Porque tu ainda entrou numa turma de pandemia, né? Então, veja, tu saiu do 8 para o 80, porque tu estava enclausurado e, de repente, tu estava num hackathon. com gente do mundo inteiro. Com gente do mundo todo. Sim. Eu acho que a parte de inovação se intercala muito com a medicina, principalmente em relação a soft skills e uma postura que o estudante, futuramente o médico, pode ter. Outra coisa que eu acho que talvez seja uma das grandes conquistas, digamos assim, que eu tenho na vida, que foi graças a me envolver com essa questão de inovação, é em relação a networking. E não necessariamente um networking para você trabalhar em inovação. Mas, por exemplo, eu tenho contatos em São Paulo, e eu pretendo fazer a residência em São Paulo, que eu poderia chegar e falar, viu, preciso de ajuda para arranjar emprego. Né? Eu estou fazendo um estágio hoje na DASA, e a DASA tem hospitais próprios. Então, talvez eu consiga já sair empregado dentro da DASA já. Né? Se eu não for para São Paulo, eu tenho certeza que algum professor aqui vai me estender a mão, alguém que eu participei de pesquisa, de inovação aqui vai falar, não, vamos, procure algum lugar para você trabalhar. Então, esse networking eu acho que é extremamente importante também, né? Você abrir o leque de contatos de pessoas, não só dentro da medicina, né? Fora também é extremamente interessante. Mas então, em relação a soft skills e postura. Tem um livro que chama Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo, acho que ele é psicólogo, Adam Grant. E eu acho que foi o livro que mais me impactou, assim, nos últimos anos que eu li. Que ele fala justamente... Eu vou usar o termo originais e inovadores meio que como sinônimos, assim, tá? E ele traz vários cases de empresas, de pesquisas e tal, que mostram, tipo, o que fazem pessoas originais / inovadoras com essa característica, né? E, assim, ele não fala, o perfil original é composto por isso, isso e isso. Mas, pela minha interpretação, foi basicamente o seguinte. O inovador, o original, tem uma postura criativa, proativa e curiosa. Não necessariamente os mesmos pesos e tal, mas é basicamente isso, né? E aí eu vi, então, que eu ter me tornado inovador, digamos assim, eu não criei nada, digamos assim, né? Claro, os hackathons a gente ganhou e tal, mas foi tudo em equipe, sabe? Eu não sou um grande gênio. Mas eu acho que o que me diferenciou foi, tipo, a minha postura em relação às coisas, assim, sabe? Tipo, ser curioso de tentar aprender mais para além da medicina, ser proativo de ir atrás de novas possibilidades, novas oportunidades. E a criatividade, claro, que daí entra um pouco do, tipo, dentro da competição do hackathon, tipo, é o famoso, tipo, e se? E se a gente fizer isso, fizer aquilo? Exatamente. Sabe? Eu já falei isso aqui, né? Assim, ó, eu acho que o fundamental é esses 3 fatores, né? Esses 3 itens. E coragem, Pedro. Sim, ter a cara de pau. Exatamente. Tipo, mandar uma mensagem, assim, sabe? Exatamente. Tipo, cara, minha mãe sempre falava, o não você já tem. É isso. Né? Tipo, claro, tem mensagens e mensagens, assim, né? Mas, poxa, sendo educado, falando, pô, eu sou estudante, quero te acompanhar no tal serviço, sou estudante, gostaria de uma oportunidade em tal. Cara, mal educado com você não serão. Talvez você receba um não, obviamente, por N motivos. Mas, cara, você tem que tentar, né? A gente tá saindo do zero, basicamente, quando a gente entra na faculdade. Exatamente. Sem floreio. Sim. Sem floreio. Ser muito objetivo,
O não a gente já tem. Sim. Eu já falei isso várias vezes aqui na Bia, quando vem estudante, principalmente. O não a gente já tem. Então, assim, eu acho que é criatividade, inovação, proatividade e coragem. Uhum. Não tem. E o que eu acho que pega muito, às vezes, no estudante é o idioma, Uhum. né? Que as pessoas têm muita vergonha. Gente, se vocês me vissem falando inglês há 3 anos, vocês vão dizer, essa mulher é doida de querer fazer uma entrevista ou participar de um curso em inglês. Hoje eu falo tranquilamente, e eu digo, eu não domino o idioma, mas eu estou disposta a trabalhar. Essa é a minha frase padrão. Todo mundo quer ouvir isso, porque às vezes Sim. tu domina o idioma e tu não quer trabalhar, Sim. né? Ou tu não tem aquele mesmo empenho. Então, assim, acho que isso é muito importante na hora da gente ter esses desafios. Daí, falando do idioma, tu não pensa em ir para fora? Não tá uma pergunta no nosso roteiro. Para a prova de residência, não. Porque, pensando, por exemplo, nos Estados Unidos, lá, né? Que tem todos os steps e tal. Primeiro que é extremamente caro. Segundo que, assim, demanda muito esforço, realmente. Não que a prova de residência aqui no Brasil seja fácil, né? Tipo, muito pelo contrário. Mas eu acho que ir para fora seria, tipo, um passo realmente maior do que eu estou disposto a dar, assim, sabe? Tipo, ia demandar muito mais recurso do que eu tenho no momento. Mas eu tenho, sim... penso com carinho, talvez, em fazer um mestrado, fazer um fellowship, alguma coisa assim, né? Fiz um intercâmbio no passado pela IFMSA, que foi, acho que o maior sonho acadêmico conquistado, assim, foi muito bom. E fiz em cardiologia, que é para a área que eu penso em seguir. Então, foi uma grande conquista ali. Foi realmente ver que, tipo, fui e eu tava imaginando que eu não iria para lá e ia voltar, tipo, meu Deus, não quero mais ficar no Brasil, realmente quero morar fora. Não, eu fui, foi extremamente engrandecedor, pessoal e profissionalmente, mas eu voltei falando, tipo, cara, não penso em morar fora, assim, sabe? Eu gosto do Brasil, dá para E viver a aqui. pergunta, por que tu quis fazer? Qual foi o local que tu foi? A importância do envolvimento da IF nesse processo? Porque até então tu estava só com o pessoal dos Estados Unidos, né? Tua experiência era com o Hackathon. Sim, sim. E aí tu foi para qual hospital na França, né, Bia? A gente quer saber. Com qual médico profissional tu trabalhou lá? Como é que foi essa tua Perfeito. experiência? Só contextualizando, então, também, para caso alguém não saiba, a IFMSA é uma federação internacional de estudantes de medicina. E acho que qualquer faculdade de medicina consegue ter um comitê, né? E aí a FPP tem um comitê, e a partir do momento que você tem um comitê, você tem que fazer algumas coisinhas lá para você conseguir receber e enviar intercambistas, né? E aí a nossa IF já tem isso muito bem estruturado. E quando eu entrei na IF, eu não sabia do programa de intercâmbio. Mas a partir do momento que eu descobri, eu falei, beleza, tipo, vamos correr atrás de conseguir isso, porque, cara, eu acho que a forma mais fácil de você conseguir um intercâmbio em medicina é pela IFMSA. Mais fácil e mais barato, com certeza. E ele é tanto internacional quanto nacional. Isso é muito Sim. legal também de falar, né? Sim, Eu não preciso pensar só em ir para fora do Brasil. Sim. A gente também consegue esses intercâmbios dentro do país, né? Com certeza. E agora a questão, assim, eu não escolhi ir para a França. O país que você vai, o destino, né, é com base numa pontuação. Então, tem um ranking lá. E aí, os países mais disputados, digamos assim, demandam mais pontos, né? E aí, o que pontua para a IF? Basicamente tudo. Desde iniciação científica no momento, tanto quanto já publicado, se você faz parte de liga, N coisas. E aí, tudo que eu já tinha feito, tipo, foi agregando aos pouquinhos, assim, sabe? E aí, no final das contas, eu tinha feito 340 pontos, assim, alguma coisa assim, e aí deu o que dava para ir para a França. Eu falei, porra, maravilhoso. Bom, né? Já tá ótimo. Já tá ótimo. A única coisa que eu fiquei um pouco com medo era em relação à língua, né? Porque tinha aquele preconceito de, tipo, o francês não quer falar inglês, não gosta de Eu ia de te perguntar isso, estrangeiro e mas tal. fiquei quieta, resolvi deixar baixo. Já assim, né? comento. E aí, para a França, tinham cidades que precisavam de pelo menos B1 ou B2 de francês, daí seriam, tipo, as capitais, Paris e tal, e as cidades que demandariam B1, B2 para baixo, ou até não precisando do francês, mas teria que ter o inglês. O inglês, beleza, eu tenho, mas eu falei, cara, não quero ir para a França, tipo, não sabendo nada de francês, né? Aí fiz alguns meses de aula particular lá e tal, e fui para Saint-Étienne. Ficar 1 hora, mais ou menos, de Lyon. Um pouquinho para baixo de Lyon, ainda os 2 próximos ali da Suíça. E aí, fiquei no hospital universitário de lá, no setor de cardiologia. Aí, o meu chefe era o chefe da cardiologia de arritmias, digamos assim, né? Mas aí, eu conversei com ele e ele falou, tipo, não, tinham outros 3 setores
de cardio lá. Ele falou, acompanha quem você quiser, fica bem tranquilo. Ele era francês, mas ele, acho que pai, avô, não lembro, era português. Ai, que Então, ele até legal. arranhou um pouco de português comigo, que legal. foi bem tranquilo, assim, tipo, foi um alívio, de certa forma. E aí, os residentes foram queridos à la França, assim, sabe? Tipo, com certeza não foram residentes brasileiros, mas eles eram bem tranquilos, assim. Quando eu começava a me bater com o francês, eu falava inglês, eles entendiam, só que eles devolviam em francês. Eles não falavam inglês. Mas eu rodei também com estudantes da faculdade que tinha no hospital lá também. E aí, com eles, era bem mais tranquilo em relação ao inglês, assim, e foi muito bacana, porque no hospital tinham outros intercambistas também. Então, eu conheci, que vieram pela IF. Então, eu conheci uma menina do México, uma menina da Coreia do Sul, um pessoal da Alemanha, da Itália. Então, foi muito bacana, assim, esse intercâmbio cultural que teve lá. Ficou quanto tempo? 1 mês. E você já estava decidido em fazer cardio quando você fez o intercâmbio? Já. Quando você aplica para o intercâmbio, você faz tipo um top 10, se eu não me engano, países que você quer ir. E não lembro se era um top 3 especialidades, digamos assim, sabe? E aí eles colocam, né? Coloca em primeiro lugar o que você mais quer e a gente tenta, com base nos teus pontos, te encaixar. Aí, no final das contas, tipo, eu tinha colocado, acho que, em primeiro lugar, Canadá, eu acho, pela questão da língua. Para os Estados Unidos não tem FMSA, não sei por quê. Mas aí o Canadá acaba sendo mais disputado e aí acabou rolando a França. E aí o setor que eu queria, que era cardiologia, consegui manter. Tu foi que ano passado? Janeiro do ano passado. Tu ficou lá, eu me lembro da foto da torre. 30 dias? Um mês? Eu virei o ano lá na França e aí dia 1º eu mandei mensagem pro chefe já avisando, tipo, olha, dia 1º eu vou estar... tô disponível. vou estar, tipo, me deslocando, mas dia 2 eu tô no hospital. Então, eu cheguei dia 2 e eu voltei, tipo, dia 25, dia 26. Porque o intercâmbio, ele sempre termina na última sexta-feira do mês, alguma coisa assim, sabe? E aí não ia fechar, tipo, 30 dias exato, mas foi por aí, assim. Que legal. E, Pedro, essa tua experiência, eu acho que a gente pode linkar. Como é que é a tua percepção lá dos profissionais de saúde trabalhando de forma coletiva, assim, integrada, né? Porque eu nunca trabalhei lá, não tenho experiência de estágio, nada, só, né? Meus contatos de trabalho. E o que eu vejo é que eles tentam integrar muito, eles dão muito valor para o interprofissionalismo. Assim, é bem forte lá. Sim. Né? Até as publicações a gente percebe também que eles se preocupam muito com a equipe interprofissional, multiprofissional de saúde, né? Sim. Tem sido estudado muito. Eu tenho essa percepção dos Estados Unidos, mas é uma percepção que eu leio, é uma percepção que eu estou presente. Sim. Também é outra coisa, né? Sim. E a tua percepção na Europa, como é que foi isso, assim? No hospital que eu estava, tinha outras especialidades, claro, mas não teve tanto essa troca interdisciplinar. Tiveram algumas discussões de caso lá, que era um paciente crítico e tal, e aí precisava, eu lembro, que conversar com a gastro. E aí chamaram o gastro e discutiram, tipo, do lado do paciente ali, assim, sabe? Mas não teve... Eu, pelo menos, não participei, né? Eu não cheguei a vivenciar isso. Tem um grande planejamento com outras especialidades que estão envolvidas no caso, assim. Então, é mais os médicos trabalhando ali juntos, não tem enfermeiro, fisioterapeuta? Enfermeiro tinha, mas físio eu não lembro de ter visto. Não, nutricionista, por exemplo, a parte nutricional, nada? Não. Só... É interessante isso, porque o teu trabalho no Hackathon, teoricamente, principalmente nesse primeiro que tu participou, ele foi super interprofissional, né? Sim. Que eu disse para ele, Pedro, vamos conversar do interprofissional, porque isso é muito importante na medicina hoje em dia. Sim. Né? Porque te dá uma outra perspectiva. E a faculdade, ela está tentando, eu acho, né? A nossa instituição, ela está tentando inserir isso também, assim. Trabalhos, pesquisas, né? A professora Rosiane Mello, professor Edson Arpini, trabalham com ensino interprofissional. Então, com essa tua experiência nos 2 hackathons e no teu intercâmbio, qual é a tua percepção sobre o interprofissionalismo dentro de uma instituição de saúde, assim? É extremamente importante, né? Porque, querendo ou não, a saúde do paciente não existe uma caixinha. Aqui, minha fisiologia é só médica. Aqui, minha fisiologia é só na nutrição. Aqui, minhas articulações são voltadas para fisioterapia, né? Então, e não tem como ter um profissional que vai saber de tudo, né? Então, faz total sentido a gente, e é extremamente importante, a gente saber lidar isso desde o começo, né? Eu acho que a FPP
tem um potencial enorme para criar profissionais cada vez mais interdisciplinares e com maior capacidade de trabalho em equipe, porque a gente só tem a área da saúde, pelo menos presencial, né? Tem um curso EAD lá que não é da área da saúde. Mas, digamos assim, tem boa parte da área da saúde presencial. Então, assim, a gente tem capacidade de criar profissionais que sabem trabalhar muito bem com essa interdisciplinariedade. E, querendo ou não, no hospital, a hora que você vai ter que conversar com algum outro profissional, você tem que saber a forma de falar, porque, querendo ou não, tem muito profissional que ainda enxerga o médico como egocêntrico, arrogante e tudo aquilo, né? E, querendo ou não, às vezes a gente veste essa capa, realmente. Então, a gente tem que saber que o médico, assim, muitas vezes tem que liderar realmente uma equipe, mas, assim, se todo o resto não funcionar, o tratamento que vai ser prescrito também não vai dar certo, né? E não vai ser necessariamente culpa de um ou de outro, né? A gente tem que saber que a gente tem responsabilidade com o todo também, não só diretamente com o paciente. E respeitar todos os tipos de profissionais, né? Sim, Isso é sim. muito importante. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer, que é sobre o núcleo de inovação da faculdade, porque a gente tem que falar do nosso núcleo de inovação e empreendedorismo, que é coordenado pela professora Maria Rosa e com a participação também do professor Sandro Marques, que entrou agora na nossa instituição. E como tu foi um dos pioneiros, eu me lembro de ti da Gi direto ali no PEC, sentadinhos, trabalhando, fazendo reunião com a professora Maria Rosa. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco do teu trabalho como bolsista também, porque eu não sei se tu foi bolsista desde o início, depois foi bolsista de SEU, Bolsa Técnica. E como é esse trabalho dentro do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, porque é uma oportunidade dos nossos estudantes também se candidatarem, né? Sim. E terem essas experiências que tu teve, né? Foram 2 anos de dois. iniciação, foram 2 anos de bolsa pela Fundação Araucária. Então, isso é extremamente importante para o estudante também, não só por ser, digamos assim, um incentivo de chamar a atenção do estudante, mas ajuda muito a gente, porque a gente tem que separar um tempo que a gente poderia estar estudando para ajudar a construir alguma coisa dentro da faculdade, por exemplo, né? E aí, dentro do núcleo, a gente não chegou a desenvolver, digamos assim, uma única pesquisa. A gente fez várias coisas, digamos assim, né? Então, o primeiro que a gente tentou fazer, que a gente publicou, foi uma revisão de escopo sobre inovações no ensino da área da saúde. E aí, inicialmente, a gente tentou fazer uma revisão sistemática, e aí é aquele processo de pesquisa que todo mundo sofre um pouco, né? Você começa e você fala... Putz, cara, acho que não dá para fazer uma revisão sistemática com isso aqui, né? A gente sabe bem. Esses dias a gente queria fazer uma umbrella. Veja só a nossa prepotência, audaciosos. E aí, não vai dar, gente. Vamos trabalhar com a realidade. Vamos subir scope. E aí, a gente tentou a revisão sistemática, a gente viu que não ia dar com a pergunta que a gente queria fazer e tal. Daí a gente, vamos fazer uma scope, beleza. Conseguimos publicar. E aí, a gente fez também um formulário para entender a maturidade de inovação dentro da instituição. Eu não cheguei a terminou minha bolsa, eu não sei em que pé está esse formulário, mas imagino que tá para ser iniciado assim, os estudos em relação a isso, né? A gente participou também sempre de todas as feiras de profissão que tinha, para estudantes do ensino médio virem conversarem com a gente, tal, entender como funciona. A gente participou de todas as feiras de inovação que tem no mês de outubro, né, que é o mês de inovação e tecnologia. Aí, mais voltado para a divulgação do núcleo dentro da faculdade, né? E ano passado, que acho que foi a cereja do bolo desde que desde que foi criado o núcleo de inovação, foi o Ideaton, né? Que foi aí realmente uma mini competição, um mini hackathon dentro da faculdade para os estudantes da FPP para desenvolverem um problema que acomete o HPP, né? Então, teve todo esse planejamento aí de, acho que uns 8 meses, assim, com conversa com a coordenação da faculdade, reunião com a coordenação do hospital, porque todo mundo precisava participar para a gente trazer um problema que fosse importante, fosse interessante. E, basicamente, a ideia era alguma solução que diminuísse reações adversas na prescrição medicamentosa, né? E aí, eu achei extremamente difícil. Eu fiquei bem contente que eu não estava como participante. Isso que eu ia perguntar, você não era participante desse, não, né? estava como organizador. E aí, legal. consegui participar ali como orientador das equipes. Assim, Sênior, né? O cara tem experiência, né? eu nunca tinha participado dessa forma, né? Então, eu achei que seria desafiador para mim também. E foi muito divertido, assim.
Porque quando você participa, você só está na tua equipe, assim, né? E aí, de orientador, digamos assim, né? Você vai para uma, vê o que estão falando. Vai para outra, consegue dar uma ajuda de alguma forma, assim. Então, foi bem diferente, foi bem divertido. E foi... Não, Pode falar. pode continuar. Não, eu queria falar que foi um sucesso, assim, né? O pessoal que participou gostou muito, a coordenação ficou super contente com o resultado, a gente teve um apoio bem bacana do Sebrae. E é para ter esse ano de volta, né? É que uma coisa que agora me deixou com bastante curiosidade é como que se organiza os teus estudos com tudo isso que você faz. Olha... Porque agora você está no internato, você participava dos hackathon, mas ao mesmo tempo você estava... Tendo tutorial, prova... Era extremamente corrido, né? Mas a gestão do tempo sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu entendi que tinha que ser algo bem importante, assim. Então, por muito tempo, eu tenho até hoje uma agenda física e o Google Agenda. Eu também. E Ela me critica, vou deixar bem claro aqui para nossa audiência, que eu ainda tenho papel, ela tá aqui no meu Google Agenda. Tá? Eu gosto dos dois. Eu faço os dois, Pedro. Porque assim... Ai, Pedro, obrigada. Tipo um to-do list, eu gosto de fazer no papel. Exatamente. Agora, por exemplo, eu coloquei no Google Agenda que eu vinha para cá, não tá na agenda física, né? E aí, por muitos anos eu colocava assim, fazia um quadradinho, de tal a tal hora eu preciso fazer o tutorial, de tal a tal hora tem que fazer o estudo prévio de farmacologia, né? Aí, esse horário aqui eu consigo fazer alguma outra coisa, ir na academia, não fazer nada, etc, né? O que pegava dos hackathons mesmo era que eu já tive que faltar, por exemplo, aula para ir para a competição, né? E aí, às vezes, tinha que correr depois atrás. Mas a competição é, extremamente pontual, assim, sabe? Claro que o depois daí, vai fazer reunião, tem alguma incubação e tal, mas isso vai se diluindo, assim, sabe? Mas a faculdade, com certeza, ocupava a maior parte do tempo. Eu sempre tive isso muito claro para mim, assim, tipo, eu quero ser médico. Então, minha graduação tem que ser, tipo, o topo, né? Que máximo isso, que bom, né? A gente como professora, a gente fica feliz, né? Eu fico, nossa. Pedro, você tem mais alguma perguntinha? Porque eu vou... Aqui a gente tem a pergunta clássica, eu tenho a minha última agora, pergunta, Tá né? bom. Depois eu faço uma clássica. É, a clássica. Então, assim, Pedro, como tu está terminando agora, quais os desafios, né, tuas perspectivas para a inovação, para o futuro da inovação, para a tua carreira também, né? O que tu enxerga mais à frente? As tuas perspectivas e desafios agora, porque é uma nova etapa, né? Sim. Tu te forma no final do ano, né? Tua formatura no final do ano. Então, tu começa 2026 médico. Desempregado. Não vai, Mas, sim. E aí, eu queria saber, assim, as tuas perspectivas e os desafios que tu enxerga e como essa parte... Esse teu lado inovador, que é um lado otimista, porque eu acho que a pessoa que trabalha com inovação, criatividade, ela tem que ser otimista. Sim. Pior que porque sim. ela, entendeu? Sim, se não faz der, a total gente vai de sentido, novo. prof. Exatamente. Né? Como tu enxerga esse futuro, assim? E resiliente também. Exatamente. Porque quando dá errado, você não pode, tipo, não, vou deixar quieto. Não quero mais. Tem que tentar de novo. Então, assim, prof, eu vou prestar uma prova de residência esse ano, né? E se não der certo, eu tô bem tranquilo. Então, vou buscar trabalhar ano que vem. E aí entra a questão do networking, né? Eu ainda não bati um martelo se vou tentar, por exemplo, ir pro Exército, que seria uma oportunidade que também nunca tinha me surgido no radar e surgiu uns meses atrás, eu achei interessante. Mas, independente para onde eu for, eu vou querer levar a carreira de inovação junto comigo, né? Se vou fazer residências, vou começar no Exército, vou começar na UBS. Claro que, inicialmente, não dá para fazer mágica, assim, né? Então, é muito trabalho de formiguinha. Mas uma coisa que eu tinha comentado com a Prof. Bia também, eu estou fazendo um estágio na DASA. Não sei se a senhora conhece. Sim, claro. E eles têm um programa que chama Jovens Médicos Inovadores. Abre todo final de ano, quem tiver interesse, me mande uma mensagem, a gente conversa um pouquinho sobre como é o processo seletivo. E, obviamente, né, a gente tem uma expectativa de que eu consiga, eventualmente, algum emprego dentro da DASA. Né? Não necessariamente no setor de inovação, mas se eu conseguir trabalhar, por exemplo, dentro de algum hospital da DASA, pronto, já é meio caminho andado, né? Então, assim, a expectativa é levar a inovação junto comigo para onde eu for. Né? Eu não quero abrir mão do assistencialismo, porque eu gosto muito de atender pacientes e eu acho que vai fazer diferença o profissional que está na ponta da linha, de um lado atendendo, e consegue fazer essa ponte para a inovação, para a tecnologia, para ele conseguir entender tipo, o que realmente acomete os pacientes ou o sistema de saúde
como os profissionais vivem os problemas do sistema e levar para, por exemplo, o pessoal da TI, né? Que vai efetivamente resolver os problemas, digamos assim, né? Eu sempre falo que, tipo, você não tem que aprender nada assim. Tipo, você não tem que aprender a programar uma inteligência artificial. Você tem que saber o básico sobre como ela funciona para tu conseguir conversar com quem trabalha com isso, né? E fazendo um paralelo daí com o futuro da medicina, digamos assim, né? Eu não acho, não. Tem especialistas que falam que a gente não será substituído por IA, tem especialistas que falam que sim, mas como a gente é da via otimista, eu acho que não. Mas eu acho que o profissional que souber o básico de IA, souber conversar, vai ser um profissional diferenciado que vai ter, com certeza, mais segurança no mercado. E aí o paralelo que a gente consegue fazer, por exemplo, é com um profissional hoje que entende de pesquisa científica. Né? O médico que entende de pesquisa científica, de metodologia, o básico de bioestatística, ele consegue pegar um artigo e saber se, por mais que tenha a conclusão do estudo, se a conclusão realmente faz sentido com os gráficos que trouxeram, com os dados, né? E eu acho que futuramente esse paralelo com a pesquisa científica vai ser o profissional que manjar de inteligência artificial, assim, sabe? Você não vai ter que fazer pesquisa científica, você não tem que fazer inteligência artificial, mas tem que entender como que funciona, para você fazer esse filtro, assim, né? Porque a gente está vendo um boom muito grande de IA pelo mundo, né? E tanto comentou da personagem feita por IA, fica perigoso, de certa forma, tipo, o nível que tá chegando, assim, sabe? Eu não acredito mais nada na internet, tá? Pra mim, complicado. tudo é IA. Quando tem esses tsunami, as coisas, eu digo, isso é IA, nem vou olhar. Sim. Porque eu acho que é tudo IA. Assim, eu acho que tá 50% a 50%. É difícil falar, assim. Tá nesse nível já, eu acho. E aí, imagina o impacto que isso não pode ter na saúde também, sabe? A gente já tem, tipo, seres humanos propagando desinformação. Imagina a hora que botar, tipo, um monte de chatbot que parecem outras pessoas falando informação. Aí, mas esse estudo aqui foi publicado e fala isso. Aí você vê, muitas vezes, tipo, nem existe o estudo, assim, sabe? Eu vou falar uma outra coisa, tipo, nada a ver. Então, você conseguir fazer esse pente fino do que é uma IA decente, qual tipo de IA você vai usar para cada caso, assim, eu acho que vai diferenciar muito o profissional. Eu era bem resistente com IA, tá? Eu era. Hoje, assim, eu tô amando e eu gosto de aprender, quero saber tudo o que elas fazem, né? Ainda não consegui largar o PowerPoint. Eu não consegui nem aprender o Canva. Que todo mundo diz, nossa, no Canva, meu Deus, não consigo nem usar o Canva ainda. Mas, assim, eu acho que o PowerPoint também está indo para esse lado. Tem algumas ferramentas já que eles já fazem umas coisas diferentes. Mas tinha bastante. Eu vejo dessa forma que tu vê também. Mas eu acho que como tudo, né? O telefone, o Google, tudo teve o lado ruim e o lado bom sempre vai ter. Sim. A maneira boa e a maneira... As pessoas que vão usar para o bem, as pessoas que vão usar para o mal. Então, a gente vai ter que, mais uma vez, como é que a gente faz? Não é legalizar, é fazer regulamentar, como tudo, né? Como tudo, vão ter que regulamentar. Então, assim, acho que é nesse sentido. Mas concordo contigo. E eu tenho mais uma outra pergunta. Deixa eu só fazer também uma pergunta, assim, porque uma coisa que me chama muita atenção na tua fala, já lá no início, quando você começou a falar dos hackathons, é a utilização de artigos científicos, é a leitura de trabalhos que vão te dar um embasamento. Então, isso é uma coisa que me chama atenção e você sabe que aquece meu coração quando eu vejo um estudante falando que precisa ter embasamento científico para desenvolver várias coisas, não só inovação, né? Várias coisas, o estudo. E eu acho que isso vai fazer você também ser um profissional diferenciado. É saber buscar a informação, né? Porque vai ter um monte de coisa. Sim. Porque os artigos científicos também vão estar sendo realizados por inteligência artificial e, quem sabe, estejam trazendo informações até truncadas e não verídicas até certo ponto. Mas, assim, a gente saber aonde que a gente lê, o que a gente busca, que informação realmente é pertinente, isso vai fazer muita diferença, né? Sim. E tem coisas em comum entre pesquisa científica e inovação e empreendedorismo. Tem um mantra, digamos assim, que a gente chama de empreendedorismo, que é assim: se apaixone pelo problema, não pela solução. Então, às vezes, você pensa, quero fazer uma inteligência artificial para tal coisa. Aí você vai ver e, tipo, aquele problema, na verdade, não era tão grande quanto você imaginava, né? E você fica ali tentando caçar, pegar
soluções que você acha que fazem sentido. E na pesquisa científica, por exemplo, você acha que uma hipótese faz super sentido, e aí para você não cair naquele viés do cherry picking, né? De ficar caçando só as evidências que te fazem sentido, você tem que fazer um negócio sistematizado, um negócio com metodologia. Então, fazer uma busca mais aprofundada. Então, tem essa questão, essa metodologia científica, tanto na pesquisa quanto para você criar uma startup que vá dar certo, né? Te falei, viu só como a Bia tem razão, que ela disse que a gente nem viu o tempo passar quando era aluno. Lembra quando você... Não, quando a gente... O tempo voa quando é estudante. Eu vou fazer uma última perguntinha para ti. Na verdade, é só uma consideração. Eu queria uma fala tua. Uma fala para os nossos estudantes da FPP, que querem ir para essa área. Né? Que a importância, na verdade, não é querer ir, né? É uma área que já está incutida, não tem como mais escapar de inovação, né? Sim. O que uma palavra para os nossos estudantes sobre a importância da inovação, do empreendedorismo na formação em saúde. Perfeito. Tu como acadêmico. Que tem espaço, sempre vai ter, né? E pensando por uma questão estratégica, digamos assim, se você pegar a demografia médica, vai só aumentar a quantidade de médicos, né? Então, você entender de empreendedorismo e inovação, com certeza vai ser futuramente um diferencial para você, pensando por um lado estratégico, né? Pensando por um lado profissional, eu acho que o profissional que entende de empreendedorismo e inovação, você não precisa empreender, você não precisa abrir uma empresa, codar, digamos assim, né? Uma IA, mas você cria soft skills, né? Você tem uma visão diferente do sistema de saúde, do trabalho de equipe, você entende soft skills e etc e tal, e eu acho que você pode se tornar um médico melhor do que se você ficasse só na bolha médica, né? Então, eu super incentivo outros estudantes, não só, né, o pessoal da medicina, a entender e a participar um pouco mais do mundo da inovação. Porque, pensando, né, na questão dos perfis lá, né, de criativo, proativo e curioso, o básico da área da saúde é você ter um pouco de cada coisinha ali. Porque se você para estudar medicina, você vai estudar, por exemplo, testes diagnósticos, você vai se deparar com sensibilidade, especificidade. Então, tem uma bioestatística ali. Então, você tem que sair um pouco para a área de estatística e matemática, digamos assim, que é um grande terror, mas, querendo ou não, é uma coisa que embasa muito, extremamente importante, embasa muito a nossa prática, né? Então, você ter esse perfil curioso e proativo de caçar outras áreas que fazem sentido para te agregar, cara, nunca vai ser demais, assim. Conhecimento nunca vão te roubar. Perfeito. Perfeito. Vamos colocar isso como mantra, porque os estudantes, às vezes, eles não percebem isso. Quando você faz uma atividade, alguma coisa, conhecimento, que chato. Conhecimento é sempre conhecimento. Pode ser que não agregue 100% aquilo que foi falado, mas um pouquinho você vai salvar daquilo. Sim. E vai agregar para alguma coisa na tua vida. É bem importante isso. Posso contar uma história rapidinho? Não, que a gente eu falei isso, agora eu lembrei da história do Steve Jobs que eu comentei também. É verdade. Tem um discurso que o Steve Jobs fez em 2005 na formatura de uma turma de Stanford. E aí ele conta um pouco da história dele e tal. E aí ele falou que ele entrou na faculdade e largou, só que ele largou de estar matriculado. Ele seguiu em alguns cursos que ele achava interessante. Antes disso, dele abrir a Apple, né? E um dos cursos que ele achou super interessante era de caligrafia. Que ele achou muito bonito a forma com que o professor falava de caligrafia e o espaço entre as letras e como isso mudava a percepção em relação ao conteúdo, assim, né? E inicialmente ele, gostou, mas falou, cara, não faz muito sentido, né? Porque para programar um computador, que era o Macintosh que eles queriam fazer, inicialmente não ia ser necessário um curso de caligrafia. Eis que, no final, um dos grandes diferenciais do Macintosh e hoje em dia até da Apple é em relação ao design. O Macintosh foi o primeiro computador pessoal que você conseguia personificar a caligrafia. Porque os outros vinham sempre com o mesmo padrão, com o mesmo tipo de fonte, o mesmo tipo de cor. E o Macintosh trouxe essa possibilidade do cliente ali, né? Deixar do jeito que ele gostaria. E aí ele falou assim, você só consegue conectar os pontos da tua vida quando você olha para trás. Quando você está olhando para frente, os pontos não conseguem ser conectados. Então, o conhecimento que você ganha em bioestatística agora, talvez não faça sentido no momento. Só que daqui para frente, você vai começar, na sua prática clínica efetivamente a ler artigo científico, aquele conhecimento ali vai fazer sentido, né? Então, quando você entra nesse mundo da inovação,
inicialmente talvez não faça sentido você ter o contato de um gestor hospitalar. Mas daí, futuramente, quando você vai trabalhar, você fala, puxa, é verdade, eu conheço um gestor hospitalar que talvez me dê um emprego. Né? Então, eu achei super bacana essa ideia de conectar os pontos quando você olha para trás e relacionar com a questão de você aprender coisas diversas que não só da área da saúde. Maravilhoso. Perfeito. Até me emocionei. Não é a minha sinusite, é a emoção. É que é bom ver gente jovem falando coisa assim... Que a gente, como professor, fica falando muito e que a eles gente não escutam. reforça. Que bom, prof. É muito bom ver que o nosso trabalho vale a pena. É verdade. É por aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é a pergunta bônus do nosso podcast, que é o que o Pedro faz nas horas vagas quando não está fazendo hackathon, quando não está estudando, quando está pensando em cardio? Pedro tenta ir na academia, que recentemente tem sido bem difícil. Eu moro com meu avô também, então eu sempre gosto. Ele é, tipo, acho que o maior viciado em futebol que eu conheço, assim. Ele assiste jogo, tipo... Tudo bem, o Atlético agora tá na Série B também, então ele agora meio que a Série B virou a rotina. Mas ele assiste, tipo, outros times da Série B que, tipo, não importam. Então eu sempre tento parar pra assistir algum futebol com ele. E uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos, assim, pra minha saúde mental, foi parar pra, tipo, ver o pôr do sol, assim, sabe? Puta, me faz muito bem parar e ficar quieto, assim, sabe? Tem um laguinho perto de casa, um parque, assim, que tem um lago, e o sol se põe pra lá do lago. Então, puxa, às vezes eu fico lá, tipo, fico uma horinha ali, sentado, lendo, só em silêncio, tem muito passarinho lá, tem um monte de capivara. Então, é bem bacana, assim, sabe? Então, eu tento fazer isso, basicamente. Cuidar do corpo Isso e é da bom saúde pra mental. Né? Eu sempre digo que, às vezes, as pessoas elas ocupam o tempo fazendo coisas. Talvez seja não fazer nada Sim, sim. Esse ócio, assim, é, tipo, muito difícil pra gente, tipo... Tem que fazer tutorial, tem que fazer estudo prévio, tem que... Um monte de coisa, assim. Aí você fala, pô, mas eu vou ficar 1 hora sem fazer nada. Tipo, eu tô perdendo tempo ali, sabe? E no final das contas, não. Tipo, você tá investindo para conseguir sustentar as próximas 10 horas de trabalho, assim. Né? Exatamente. Ai, fiquei muito feliz. Obrigada, Pedro, por toda essa conversa. Eu que agradeço. Adorei, meu Deus do céu. Foi muito divertido. Pedro, então a gente quer te agradecer em nome da faculdade, também a tua disponibilidade, em nome do podcast. Tua participação foi maravilhosa. 1 hora já de podcast, né? Bem que a Bia falou, profetizou. Então, se tu quiser falar alguma coisinha, encerrar, se fazer uma fala final. Perfeito. Então, eu queria agradecer novamente o convite, fiquei muito contente. Minha primeira participação de podcast, então participar pela primeira vez em casa, digamos assim. É verdade. É muito... é muito legal. E incentivar o pessoal a estudar, tipo, coisas diversas, assim. Mesmo que não tenha relação com a inovação, buscar se envolver... Cara, eu tinha pensado ontem isso, assim. Aqui em Curitiba, eu tenho muito incentivo de cultura por parte da prefeitura, né? Eu gosto bastante de ir com a minha tia, às vezes, ver a orquestra sinfônica. É, tipo, R$10 o ingresso, sabe? É, tipo, tem uma extremamente vez no mês barato. que é gratuita no Bahia. Então, eu acho que, tipo, você se expor a, tipo, um mundo diferente, assim, também agrega muito. E tanto pessoal quanto espiritualmente, até, digamos assim, sabe? Com certeza. É isso. Então tá, gente, vamos encerrar esse episódio, o primeiro episódio de 2025, muito felizes, porque gostamos muito da participação dos nossos estudantes aqui no podcast. Isso aqui, todo esse projeto é feito para vocês, para nossa comunidade acadêmica. Então, por favor, sigam o nosso perfil no Instagram, se inscrevam no YouTube e até o próximo episódio. Valeu, Pedro. Tchau, até o próximo. Tchau, pessoal. Obrigado.